Tá. Então, dando sequência aí no que a gente tinha falado na aula anterior, tá aí, né, o princípio de Pascal. Ele funciona em tese como facilitador de força, que é transferir um líquido de um ponto até um outro ponto até uma mesma altura, onde a pressão vai ser a mesma, né? O que vai oscilar é a força aplicada em uma determinada área e uma outra força aplicada no outro lado do recipiente. Que isso? Ok. Dando sequência nisso daí, não sei onde está, aqui. Mais um exercício de contextualização aí, tá? Só esses dois. E aí a gente vai para a questão do empuxo lá. Vamos ver se a gente já acaba isso aqui hoje. Beleza? Isso aqui é só para contextualizar, é um exercício extremamente fácil, simples mesmo, tá? Mas para que a gente consiga entender o processo. Então vamos lá. Em um elevador, olha o que aparece: hidráulico. Se apareceu hidráulico, o que está relacionado aqui? Princípio de Pascal. Então, nós já sabemos que aquela formulazinha F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Porque a transferência de um fluido, não um líquido, fluido, de um ponto a um outro ponto situado a uma mesma altura, vai nos dar uma mesma pressão. Então, a pressão vai ser a mesma pelo fato da altura dos pontos onde se encontram serem os mesmos. Então, ó, princípio de Pascal. Em um elevador hidráulico, um automóvel de 1.200 kg. O que é isso? 1.200 kg. O que é 1.200 kg? É o peso do automóvel, correto? Sim. Errado. Não, é massa. A massa do automóvel é 1.200 kg. Então, vai precisar, então já vamos transformar isso aqui de uma vez. Tá? Se a massa é 1.200 kg, considerando a gravidade igual a 10, porque o próprio exercício já mandou aqui, nós já sabemos que nós vamos ter massa vezes gravidade, 1.200 vezes 10 vai dar 12.000 newton. Ok? Então, o peso desse automóvel é 1.200 newton. Então, quem que é esse peso aqui? Vou mudar isso aqui, ó. É a força, tá, gente? A força 1, porque é em um primeiro momento. Está apoiado num pistão cuja área é de 800 centímetros quadrados. Nesse caso aqui, gente, ó, reparem que aparece área de um lado e área do outro lado. Então, se eu quiser, nesse caso aqui, se eu quiser não trabalhar no sistema internacional, que seria metro quadrado, eu posso. Por quê? Se eu vou estar usando de um lado centímetros quadrados, eu vou estar usando no outro também centímetros quadrados. Então, pode manter, tá? Agora, se eu transformar essa área 1 aqui, né, a área 1 para metro quadrado, eu vou ter que transformar essa área 2 aqui também para metros quadrados. Então, vamos lá primeiro no que o exercício pede. Qual a força deve ser aplicada no pistão de 20 centímetros quadrados? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que o exercício quer saber? Quanto vai ser a força 2? Põe uma interrogação aqui para a gente contextualizar. Né? Essa força 2 vai ser aplicada na área 2, conforme a gente discutiu na formulazinha lá. Quanto vai ser essa área 2? A área 2 vai ser 20 centímetros quadrados. Por que eu mantive centímetros quadrados? Porque na área 1 eu mantive 800 centímetros quadrados. Para erguer esse automóvel, mandou considerar a gravidade igual a 10. Então, essa formulazinha aqui é uma formulazinha bem maçãzinha mesmo. Só falta a gente fazer o quê? Ter um pouquinho só de maturidade e conseguir resolver isso daqui, ó. O que está pedindo? Vamos lá. Princípio de Pascal. Por que eu sei que é princípio de Pascal? Porque apareceu a palavra hidráulico. Então, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Então, a força aplicada no lado do pistão do carro na área 1 é igual à força do pistão aplicado na área 2. Resolvendo isso daqui, o valor da força 1 foi dado 12.000 newtons, dividido pela área 1. A área 1 vai ser 800. Isso vai ser igual a força 2, que é o que a gente quer saber, dividido pela área 2, que é 20. Então, ó,
1.200 sobre 800 é igual a F2 sobre 20. Multiplicando cruzado, nós vamos ter 800 F2 é igual a 12.000 vezes 20. 12.000 vezes 10 daria 120.000, então vai dar 240.000. É isso? 240.000. O 800 está multiplicando, ele vai passar dividindo. F2 vai ser 240, 1, 2, 3, dividido por 800. Ah, professor, eu acho mais fácil simplificar. Pode simplificar? Deve, tá? Aqui eu estou fazendo porque eu não tô analisando nada de simplificar, não. Mas se puder, é melhor ainda, ok? Então, cortamos esses dois zeros e vamos cortar esses dois zeros lá de cá também. Então, vai sobrar o que para a gente? Vai sobrar 2.400 dividido por 8. Então, vai dar 24 dividido por 8, 3. Acrescenta os dois zeros. Quanto que vai ser a força 2? A força 2, ela vai ser igual a 300 unidade de medida, Newton. Professor, mas reduziu demais a força. Exatamente. Por que reduziu demais a força? Porque reduziu demais também a área. A área que está localizada, com certeza, bem menor. Beleza? Então, tá aí. Olha que exercício mais maçã. Tá feito. Exercício 2, né, dessa parte de Pascal. Só para a gente findar aqui. Beleza? Numa prensa hidráulica, então, ó, novamente, princípio de Pascal, hidráulica. Os êmbolos apresentam áreas iguais. Aqui a mesma ideia que eu tinha falado, tá? Se quiser transformar a área para metro quadrado, pode transformar, mas a resposta vai dar a mesma coisa, não vai mudar nada. Então, vai ser 50 e a área 2, ela vai ser uma área de... A área 1, perdão, é 10 e a área 2 é 50. Se a força de 20 newtons, então, F vai valer 20 newton, for aplicada no êmbolo menor, então vamos chamar o êmbolo menor de F1, porque é a área 1, deslocando-o de 30 centímetros, o deslocamento que ele vai sofrer, qual a intensidade de força sofrida pelo êmbolo maior? Então, nós queremos descobrir quanto vale o F2. É a mesma questão, tá, gente? É a mesma. É a mesma questão, só que com valores diferentes. Princípio de Pascal, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Resolvendo isso daqui, força 1, 20, dividido pela área 1, que é 10. Isso vai ser igual a F2, que é o que a gente quer saber, dividido pela área 2, que é 50. Então, isso aqui vai ficar 2, 20 dividido por 10, é igual a F2 sobre 50. Então, F2 que multiplica 2, vai dar 2 é igual a F2 sobre 50. Então, vai dar F2 vezes 1, F2. Isso vai ser igual a 50 vezes 2, 100. Então, a força 2 é uma força de 100 newtons. Ok? Beleza? Então, tá pronto. Ok. Partindo desse pressuposto, podemos pular para um outro conceito, não menos importante, né, até mais, se a gente parar para pensar, que é o conceito relacionado ao empuxo. Antes da gente ver aqui as telas, alguém sabe o que é empuxo? Alguém sabe o que é empuxo? O que vem a ser empuxo? A gente já estudou muito isso daqui, mas a gente não estudou isso na hidrostática, ou seja, não estudamos isso no fluido. Então, antes mesmo da gente falar, né, o que é empuxo, se faz necessário falar como que é o empuxo, se faz necessário que a gente defina o que é. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, empuxo é uma força. Peso é uma força, normal é uma força, tração é uma força, atrito é uma força. Então,
existem N tipos de forças, assim como existe N tipos de energia, né? O empuxo, ela é uma força, a primeira coisa que a gente precisa saber. Só que é uma força que só atua, só existe nos fluidos. Por exemplo, a força-peso, ela existe sempre. Tendo gravidade, existe peso. Não depende de superfície de contato, não depende de tração de fio nenhum, tá? Não depende de uma força contrária, é uma força independente. A normal, força normal, ela já depende. Ela é uma força de oposição ao peso, contrária ao peso, mas ela só ocorre quando existe superfície de contato. E que tipo de superfície de contato é essa? É uma superfície sólida. O empuxo, por sua vez, ela funciona como se fosse a normal. É uma força uma força contrária ao peso, tá? É uma reação ao peso, a mesma forma que acontece com a normal, com um porém. Que porém, professor? O porém é o seguinte: o empuxo só ocorre nos fluidos. O que são fluidos? Líquidos e ou gás. Então, para a gente entender, ó, já sabemos que empuxo é uma força, e para a gente entender essa força, basta a gente parar no princípio de quando um corpo é total ou parcialmente, né, colocado em um líquido, a gente consegue verificar que o seu peso aparente e não peso real diminui. Provavelmente alguém já deve ter tido a curiosidade e já deve ter notado de que quando a gente está fora da água, para a gente carregar os corpos, a gente encontra uma determinada dificuldade. Mas para que a gente consiga carregar esse mesmo corpo dentro da água, dentro de uma piscina, por exemplo, é muito, muito, muito mais fácil. Ah, porque o peso da pessoa dentro da água diminui? Não. Porque o peso aparente diminui. Porque além de existir a força normal, existe também um empuxo. Por exemplo, para eu colocar uma pessoa de 80 quilos aqui no pescoço e sair andando com ele aqui na rua, eu vou conseguir. Mas se eu pegar com uma baixa frequência, com pouco movimento, eu vou cansar. Mas se eu pegar essa mesma pessoa e for com ela no pescoço dentro da água, a gente consegue até fazer aquela briga de guerra, de galo, sei lá, que a gente fala dentro da piscina. Por que isso acontece? Devido ao empuxo. Esse empuxo faz com que o peso aparente diminua. Então, esse fato se deve às forças de pressão exercidas pelo líquido sobre os corpos nele mergulhados, cuja resultante tem a mesma direção do peso, porém em sentido oposto. O que é isso? É vertical, sempre vertical o empuxo, e ela é sempre vertical para cima, porque ela é contrária ao peso e o peso é sempre vertical para baixo. Com uma condição, só existe impulso se existir fluido. Ok? Então, empuxo representa a letra E, tá? Representado pela letra E. Unidade de medida também é Newton. É o peso do fluido deslocado. Então, se eu quiser descobrir como calculo o empuxo, basta fazer a densidade do fluido vezes o volume do fluido vezes a gravidade. E daí, pode surgir a primeira pergunta. Professor, tá certo, mas está errado. Tá certo. Por que essa pergunta pode acontecer? Porque nós trabalhamos desde lá, anteriormente das leis de Newton, que força é sempre massa vezes aceleração. No caso da força-peso, massa vezes aceleração gravitacional. E assim sucessivamente. Mas aqui não apareceu massa vezes aceleração da gravidade, não. Mas apareceu no seguinte sentido. Lá, a gente trabalhava os corpos sólidos. Então, a massa calculada no corpo sólido é peso sobre gravidade. A massa calculada no líquido, no fluido qualquer, é essa daqui, ó. Se densidade é massa sobre volume, então a massa, ela é massa do fluido, tá? A massa do fluido é calculada como sendo, multiplica isso aqui cruzado, densidade vezes volume. Então, ó, densidade vezes volume é massa. Massa vezes gravidade é peso. E no caso aqui, o empuxo trabalha ao contrário ao peso, que também é uma força. Então, empuxo é massa vezes a aceleração da gravidade. Massa, por que aqui apareceu massa? Densidade é massa sobre volume. Então, massa é densidade vezes volume. Então, o empuxo ele é calculado como sendo densidade do fluido vezes o volume do fluido vezes a gravidade. Ok?
E daí, tá? Como o empuxo a gente viu que é uma redução do peso aparente, a gente pode tentar entender essa ideia lá da água, que eu tinha até mencionado para vocês anteriormente. Devido ao empuxo, o peso de um corpo imerso no líquido torna-se menor. O peso de um corpo imerso, não o peso da pessoa. A massa da pessoa continua a mesma, a gravidade continua a mesma. Mas dentro de um fluido, devido ao empuxo, esse peso aparente ele parece ser menor. Peso aparente é o peso do corpo quando imerso no líquido, quando colocado dentro de um líquido, aqui eu poderia até substituir, tá? Colocado num fluido, que não é somente para líquido que isso se aplica, não. Esse peso nada mais é do que a diferença entre o peso real da pessoa, por exemplo, eu tenho 85 quilogramas, então eu tenho 850 newton. Quando eu estou dentro da água, se eu quero saber qual é o meu peso aparente, eu vou fazer o meu peso real, que é 850, menos o empuxo. Por exemplo, o empuxo é 400, só um exemplo. Então, 850 menos 400 vai sobrar 450. Então, o meu peso aparente vai parecer que ele caiu pela metade. Por isso que a gente consegue carregar, né, alguns objetos ou pessoas dentro da água com uma facilidade maior. Então, o peso real é o peso vertical para baixo. O peso aparente está em contradição com a força de empuxo, então ele está vertical para cima. E daí, para a gente findar, tá? A gente vai fazer o cálculo desse exercíciozinho aqui, ó. Beleza? Então, aqui, ó, bem simples, tá? E aí a gente pode já estar resolvendo. Um corpo de volume 12 centímetros cúbico. Então, ó, já vamos vir aqui, ó. O volume foi dado, 12 centímetros cúbicos. É totalmente imerso, ou seja, totalmente colocado em um líquido de densidade igual a 800 quilogramas por metro cúbico. Calcule o empuxo, representado pela letra E, sobre o corpo, adotando-se a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, mandou adotar a gravidade 10 e pede para calcular o empuxo. Ok? O que a gente pode vir a fazer aqui? Foi dado volume, foi dado densidade, foi dada a gravidade também, tá? Vou até voltar aqui de novo. Foi dado que a gravidade ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. Como que a gente resolve isso? Fórmulazinha para calcular empuxo. Empuxo é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Mas como que calcula a massa em um fluido? É densidade vezes volume. Então, a densidade vezes o volume vezes a gravidade, que já é da fórmula. Então, aqui a gente tem duas opções. Opção número 1, né? Transformar o volume de centímetros cúbicos. O centímetro aqui não é cúbico, tá, gente? Aqui é cúbico, não quadrado. Centímetros cúbicos para metros cúbicos, ou transformar a densidade de quilograma por metro cúbico para grama por centímetros cúbicos. Aí a gente pode fazer, a gente pode optar em resolver isso daí. Um centímetro cúbico, perdão, só uma observação aqui, ó. 1 centímetro elevado a 3 cúbico é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Então, se 1 centímetro cúbico é 1 vezes 10 a menos 6, então a gente transforma aqui, porque aqui já está no sistema internacional, então deixa quieto. A gente transforma esse volume para metros cúbicos. Se 1 centímetro é 1 vezes 10 a menos 6, 12 centímetros vai ser 12 vezes 10 elevado a menos 6 metro cúbico. Compete? Agora é só resolver. Empuxo é igual densidade 800. Se a gente, como lá está com potência de base 10, nós podemos mudar isso aqui para potência de base 10. 1, 2. Então vai ser 8
vezes 10 elevado a 2, porque a gente andou para a esquerda, que multiplica o volume. O volume é 12 vezes 10 elevado a menos 6, que multiplica a gravidade, que é 10. Ou 1 vezes 10 a 0. Vou colocar 1 vezes 10 a 0 para ficar tudo na potência de base 10. 1 vezes 10 é 1 vezes 10 elevado a 1, quer dizer. Por quê? 10 elevado a 1 é 10 vezes 1, 10. Só para ficar tudo na base 10. Então, o empuxo aqui ele vai ser igual 8 vezes 12 vezes 1. 8 vezes 12 dá 96. 96 vezes 1, 96. 96 vezes 10, potência de base 10. Multiplica os valores, conserva a base e soma os expoentes. 2 mais menos 6, menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Então, vai ser elevado a menos 3. Número escrito na potência de base 10. Maior ou igual a 1 e menor que 10. 96 é maior que 1, mas é maior que 10. Então, anda uma vírgula para a esquerda, uma casa para a esquerda, 9,6. Conserva a base. Como eu andei uma para a esquerda, eu somo um expoente. Eu devo R$3, pago 2. Pago 1, fico devendo 2. Então, elevado a menos 2 Newton. Ok? Essa é a resposta. Beleza? E agora, para a gente finalizar, vou deixar 3 minutinhos, 5 minutinhos para vocês fazerem e a gente corrige. Pode ser? Esse último exercício aqui a gente finaliza esse conceito. Beleza? Vamos lá. Antes de vocês começarem a fazer aí, alguém não entendeu o que foi feito nesse exercício aqui? O que foi feito no exercício anterior, no princípio de Pascal? Ah, eu não entendi o princípio de Pascal, não ficou claro. Tem como voltar? Tem. Pode voltar? Deve. Então, só antes de vocês fazerem esse, ficou alguma dúvida nesse anterior aqui? Ou tá tudo ok? Tem dúvida nenhuma. Se tiver, a gente pode falar. Ah, eu não entendi como é que transforma de centímetros cúbico, que não é quadrado, é cúbico, para metro cúbico. Não entendi. Ah, por que eu não transformei de quilograma por metro quadrado para grama por centímetro cúbico? Poderia, não tem problema nenhum. Tá? Mas como aqui já está no sistema internacional, se faz necessário que a gente transforme, né, para a gente começar já a familiarizar com o número, com a unidade de medida no sistema internacional. Tá tudo ok? Pode colocar no último para vocês tentarem fazer ou tem dúvida? Dúvida nenhuma, a gente vai encerrar esse conteúdo, então, vamos lá, mãos à obra.
Alguém, gente? Alguém já fez? Aqui é 1 vezes 10 a 3, tá, gente? A densidade da água aqui, ó, é 1,0 vezes 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico. Beleza? Alguém fez aí, gente, pra gente corrigir? Podemos? Ninguém? Então vamos lá. Ó, a ideia é a mesma, tá? Esse aqui a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Um bloco pesa no ar 80 newtons. Então já foi falado que o peso do bloco é 80 newtons. E na água, esse mesmo bloco, ele tem peso igual a 60 newtons. É onde nós já vislumbramos que o peso na água, o peso aparente, ele é menor. Então aqui, ó, nós já poderíamos já de cara definir que esse é o peso real e que esse aqui é o peso aparente. A gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E falou que a densidade de ar, né, provavelmente deve ser da água, 1 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico, e mandou desprezar o empuxo no ar. Haja vista que existe empuxo no ar pelo simples fato de o ar ele também ser considerado um fluido, ele tem a capacidade de escoar, beleza? Então pede para determinar na letra A massa do corpo. Então, letra A, a gente vai lá e resolve. Massa do corpo. Como que eu vou resolver a massa do corpo? Alguém tem alguma dica aí? Como que a gente determina isso daí? Não tem como usar aquela formulazinha de densidade vezes volume, porque a gente não tem o volume ainda. Então, não dá. Então, como é? E mesmo assim, aquela formulazinha, ela é dada para quando a gente está calculando a massa do fluido. E aqui a gente quer saber a massa do corpo. E o corpo é um bloco. Se ele é um bloco, ele é um sólido. Como que a gente calcula massa? Massa de um corpo sólido é igual ao peso dividido pela gravidade. Então, né, a massa vai ser igual. O peso. Qual o peso que a gente vai utilizar? O 80 newton ou o 60 newton? E por quê? A gente vai utilizar o 80, porque ele é o peso real, é o peso que o bloco, no caso, tem de fato, dividido pela gravidade, que é 10. Então, a gente vai obter, na letra A, coisa mais simples do mundo, né? Uma massa igual a 8 quilogramas. Pronto, letra A está feita. Nada difícil, nada fácil, né? Letra B. Ah, professor, não entendi o que você fez, não. Tem alguém que se perdeu em algum momento aí? Não? Oi? Tranquilo? Letra... Hã? Letra B, então. O valor do empuxo recebido pelo corpo. Então, a gente quer saber o empuxo. Como que a gente calcula o empuxo? O empuxo é igual a massa. E como que é a massa do fluido? Agora já é o fluido. É densidade do fluido vezes volume do fluido vezes a gravidade. Só que se eu pegar isso daqui, não vai adiantar nada, a gente não vai conseguir resolver. Por que que não? Tem a densidade? Tem. Tem a gravidade? Tem. Tem o volume? Não. Então não tem como eu resolver com duas incógnitas. Então essa fórmula aqui, ela não se aplica aqui agora. Não dá. Não dá, não dá mesmo, sem chance.
Então, como que a gente vai calcular isso daqui? Olha só, se a gente for lá e recapitular, como que calcula o peso aparente? O peso aparente é a diferença entre o peso normal e o empuxo. O exercício nos deu o peso real, nos deu o peso aparente e quer saber o empuxo. Então, se peso aparente ela é o peso real menos o empuxo, então como que a gente vai calcular o empuxo? Se a gente fazer um algebrismo aí, o empuxo vai ser o peso real menos o peso aparente. Aí ficou maçãzinha, melzinho na chupeta. Quem vai ser o empuxo aqui? Vale lembrar que todas essas forças têm a setinha em cima, por serem grandezas vetoriais. 80 menos 60. Então, quanto vai ser o empuxo do corpo? O empuxo desse corpo vai ser um empuxo de 20 newton. Melzinho. Letra C. Letra C, a gente vem aqui, né? Vamos só subir. O que é que pede a letra C? O volume do corpo. Agora a gente pode usar essa fórmula aqui de cima. Ó. Essa fórmulazinha aqui agora se aplica. Por que que agora ela se aplica? Porque agora nós já temos o empuxo do corpo, o empuxo do corpo, nós já temos a densidade do corpo, do fluido, e nós já temos a gravidade. Então, é só calcular. Ó, quanto vale o empuxo? 20 vai ser igual a densidade. Como a densidade está na potência de base 10, vou colocar tudo na potência de base 10. 20 é a mesma coisa que 2, que multiplica 10 elevado a 1. Vezes não, é igual a densidade. A densidade foi dada e ela vale 1 vezes 10 elevado a 3 vezes o volume do fluido do corpo que a gente quer descobrir, vezes a gravidade, que ela vale 1 vezes 10 elevado a 1. Certo? Agora é só resolver. Como é que a gente vai resolver isso? 2 vezes 10 a 1. Aqui nós temos 1 vezes 10 a 3, que está multiplicando 1 vezes 10 a 1. Isso aqui vai dar 1 vezes 1, 1. Conserva a base e soma os expoentes. Então, vai dar 1 vezes 10 a 4. Então, o nosso volume do corpo aqui vai ser igual a 2, que multiplica 10 elevado a 1, dividido por 1, que multiplica 10 elevado a 4. Compete? Então, quanto que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter um volume do corpo igual a 2 dividido por 1, 2. Conserva a base. Na multiplicação, a gente somou o expoente, na divisão subtrai. 1 menos 4 vai dar menos 3. Unidade de medida disso aqui, metro cúbico. Então, essa é a resposta da letra C. Letra A, letra B e letra C estão concluídas. E agora só falta para a gente resolver a letra D. Como que a gente resolve essa letra D? A gente quer saber agora a densidade do corpo e não a densidade do fluido. A massa do corpo a gente já calculou, o volume do corpo a gente já calculou. Agora, para calcular a densidade, basta fazer densidade é igual densidade do corpo, porque aquela densidade é da água, é igual a massa do corpo dividido pelo volume do corpo. E aí, a gente vai ter que a densidade do corpo é igual a massa do corpo, 8 kg. Trabalhando isso aqui na potência de base 10, porque o volume está na potência de base 10, 8 vezes 10 elevado a zero, porque todo número elevado a zero é 1. Isso aqui dividido pelo volume. O volume é 2 vezes 10 elevado a menos 3. Então, a densidade do corpo vai ser igual a 8 dividido por 2, 4. Conserva a base, subtrai o expoente. 0 menos 3 vai dar
elevado a 3. Então, 4 vezes 10 a 3, unidade de medida disso aqui, quilograma por metro cúbico. Ok? Beleza, isso aqui de vermelho. 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 E vermelho. Essas são as respostas.